amados, a gente tem falado sobre rompimentos, já tratamos algumas coisas aqui nos cultos anteriores. Hoje a gente vai também celebrar a nossa redenção, né? Ceando a ceia do Senhor. Mas eu quero lhe ajudar e me ajudar também com essa palavra que Deus colocou no meu coração. Porque às vezes nós temos uma leitura e a gente está falando sobre rompimentos ou sobre chaves para que esses rompimentos aconteçam. E muitas vezes a falta desse rompimento, agora falando especificamente sobre as chaves de hoje, né, que nós vamos tratar hoje, muitas vezes o que nos impede de que a gente viva o rompimento das coisas que nos limitam é exatamente a forma como a gente se vê. E eu queria muito que a forma como a gente se vê fosse a forma como Deus nos vê. Amém. Mas a forma como a gente se vê, até que nós sejamos apresentados à palavra e a gente possa se assemelhar a ela, né? Amém. Fazendo aquilo que a Marcela leu aqui no primeiro texto que ela leu, sendo transformados pela renovação do vosso entendimento, até essa verdade, até essa condição chegar, onde a gente possa ser transformados pelo entendimento da palavra. Amém. A gente tem uma imagem que foi fabricada pelas circunstâncias, pelas experiências, muitas vezes ou algumas vezes não boas, né? E nós acabamos assumindo um rótulo, acabamos assumindo uma imagem que não é aquela que Deus tem para nós. E a boa nova de hoje, porque Evangelho é boa nova, é que esse texto fala sobre a capacidade, a possibilidade que a gente tem de se tornar aquilo que a gente não é. Amém. Ele diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará. Se ele está falando se tornará, é porque existe uma possibilidade da gente não ser. É verdade. Então, mesmo que você não seja ainda quem você gostaria de ser, ou mesmo que você não se veja ainda como você gostaria de se ver, nós estamos no caminho certo para nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos. E como a gente está falando sobre chaves, já está a imagem bem clara do mesmo jeito, mas tudo bem. Como a gente está falando sobre chaves, amados, eu acredito que essa é uma das principais chaves. Não sei se você percebeu que se tornar aqui forte e fazer proezas vem como consequência de conhecer o Senhor. É verdade. O texto diz: o povo que conhece o seu Deus. Não é assim? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. É verdade. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Então essa é a primeira chave que eu quero tratar com você hoje aqui, que eu quero compartilhar com você. Se existe área da sua vida que não é ainda o que você deseja, eu acredito que existe. Amém. Até porque eu estou medindo pela minha própria vida. Uma chave poderosíssima, amados, que vai viabilizar esses rompimentos. É a gente se aplicar em conhecer o Senhor. Amém. É verdade. Amém. O povo que conhece o seu Deus. Perceba que ele não diz o povo que conhece um Deus. Ou o povo que conhece uma religião. Quando ele diz o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, ele está falando sobre um conhecimento que vai além apenas do literário. Um conhecimento que vai além apenas do didático, do informativo. Não sei como chama isso no português, o pronome talvez, não sei. Seu, o povo que conhece o seu, é pronome de possessão. O povo que conhece o seu Deus. Então está falando de uma coisa íntima. Então esse conhecimento aqui tem a ver com relacionamento. Diga, conhecer a Deus, tem a ver com se relacionar com Deus. Enquanto você há de concordar comigo, até pela experiência, que enquanto a gente não se relaciona com Deus pela palavra, ou vamos trazer para uma leitura natural. Você pode ter referência de alguém, mas enquanto você não se relaciona com aquela pessoa, o que você pensa sobre ela, o que você acha dela, é tudo produto ou de uma leitura que você fez por um contato que você teve, ou principalmente pela opinião de outras pessoas. Exatamente. E as opiniões, elas podem ser corretas, mas elas também podem não ser. É verdade. Então, Deus é a nossa fonte. Glória a Deus. E como Ele é o agente que vai nos dar condição, conhecê-lo é o agente que vai nos dar condição de ser forte e fazer proezas, então eu quero convidá-lo a nesse ano de 2021 a gente dar uma dinâmica intencional, diferenciada
para a nossa relação com Deus. Amém. Porque conhecer mesmo de fato é produto de relação. Ah, pastor, mas Deus é Espírito, como é que eu vou me relacionar com Ele? Ele é Espírito, mas Ele também nos fez seres espirituais. Amém. E Ele nos deu a Sua palavra, que é Espírito e é vida. E Ele nos deu ferramentas como oração, por exemplo, que é a linguagem sobrenatural de relacionamento. É verdade, amém. Você está comigo? Sim. Então, se nós queremos nos tornar, porque o povo que conhece o Deus se torna forte e fará proezas. Se a gente quer, além de se tornar forte, produzir em Deus, a gente precisa intencionalmente investir no conhecimento dele. Glória a Deus. E o conhecimento de Deus, ele vem por meio da palavra e por meio da oração. Glória a Por Deus. meio da palavra e por meio da oração. O conhecimento de Deus não vem pela experiência que a minha avó teve, que a sua avó teve, que a sua mãe. Embora algumas dos nossos familiares tiveram lindas relações com Deus, mas ainda assim eu e você precisamos da sinalização da palavra. Você está comigo? Agora, vamos pensar junto comigo. Por que conhecer a Deus vai nos dar condição de romper a quando a gente se torna forte e fazer proezas? Porque uma coisa, mas que é fato, tanto pela palavra como pela experiência, está evidente, é que quando nós nos encontramos com Deus, quando nós passamos a conhecer a Deus, aciona-se automaticamente um mecanismo de autoconhecimento. Glória a Deus. Quando eu trabalho, ou quando eu invisto, diga Quando assim, eu invisto no conhecimento de Deus, conhecimento de Deus, que automaticamente eu estou investindo eu estou no meu investindo. autoconhecimento. E você sabe que se você fizer agora um scanner, olhar à sua volta, ou até além desses limites aqui, e você vai procurar algumas pessoas, algumas razões ou alguns eventos que você possa usar como condição para alguns fracassos. Você vai procurar algumas coisas que você viveu para dizer, minha vida talvez não esteja assim porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, porque eu estive com fulano, porque vivi debaixo da influência de ciclano. Tudo isso pode nos servir como desculpa. Mas o nosso principal inimigo não é nem o diabo. Não. Tá mudando as doutrinas. Não. Tá vencido. O diabo não pode fazer nada que antes ele não tenha encontrado em mim e você lugar para isso. Então o principal inimigo dos nossos rompimentos somos nós mesmos. Se você quer saber uma pessoa que está tendo muito problema consigo mesmo, ela está constantemente mantendo quem está perto dela ocupada, falando de outras pessoas. Bem isso. Mostrando sobre a vida de outras pessoas, sinalizando deficiência de outras pessoas. Misericórdia. Então isso é uma evidência de que ela está com um alto conflito, com dificuldade consigo mesmo. E para não mudar a ênfase da nossa mensagem, amados, conhecer a Deus é uma chave importantíssima para romper limites, porque quando nós o conhecemos, nós passamos a nos conhecer. Amém. É automático. Na relação com Deus, você vai conhecê-lo como Pai, você vai conhecê-lo como Senhor, você vai conhecê-lo como Shalom, que é paz, você vai conhecê-lo como Jireh, que é provisão. Amém. Jeová Jireh, Pai. Mas também você, nessa relação, vai se conhecer. Amém. E não existe. Isso não é uma coisa de outro mundo. Eu estou dizendo igual Jesus disse, olha, essas coisas você dizendo para que vocês tenham paz. Jesus disse isso para os discípulos e depois revelou a realidade, a verdade, que haveriam muitas dificuldades, que haveriam oposições. Então eu estou dizendo, essas coisas eu vos digo para que vocês tenham paz, para que vocês não se desesperem. Amém. Na relação com Deus, amados, a gente vai localizar muita coisa desagradável em nós mesmos. É verdade. E eu quero lhe dar um termômetro para o seu crescimento. Você quer saber se você está crescendo, você está percebendo na sua própria vida coisas que precisam mudar. Amém. Um crescimento, uma espiritualidade onde a gente está sempre pronto a impor as mãos sobre os outros e a localizar erros e defeitos nos outros. Eu tenho a ousadia de dizer que é um crescimento não verdadeiro. Porque o verdadeiro crescimento em Deus, ele começa na medida que nós o conhecemos e ele vai revelando quem nós somos, como nós estamos. Você vai ver que dentro desse princípio de que conhecer a Deus vai revelar quem nós somos, muitas vezes pessoas quando viram Jesus, por exemplo, que veio aqui revelar o Pai, sim ou não? Sim. Jesus é a expressão exata de Deus. Sim. Os discípulos de Jesus, muitas vezes quando viram Jesus atuando, eu quero que vocês se concentrem aqui, tá, Márcio?
para a gente não ficar dividido. O problema sou eu que me distraio com facilidade. Amém. Tá? Não é você não, o problema sou eu. Em algumas vezes, você vai ver Jesus ministrando no seu ministério terreno e fazendo coisas que tinham finalidade de ensinar, que tinham finalidade de inspirar, despertar aqueles que estavam com eles, mas a reação deles era uma reação ruim, tipo, uma reação de autodescrédito. Não sei se eu estou me fazendo entender. Por exemplo, Jesus fez acalmar o mar e Pedro disse: quem é esse? Um senso de indignidade se ativou naquela hora, porque é normal quando nós estamos diante, embora aquela não era a vontade principal de Jesus ali, pelo contrário, Jesus estava ali discipulando. O que é discipulando? É formando pessoas para viver e fazer como você vive e faz. Então o que Jesus queria inspirar ali não era, ou despertar ali, não era um desejo de inferioridade, era um desejo de capacitação, de que eles podiam ser igual. Mas é impossível você estar diante de Deus e não se localizar também. E não ver coisas que precisem sair, que precisam ser tiradas, ou até de ver a sua incapacidade. Só que você vai ver, cada vez que Deus se pronunciou diante de pessoas assim, e elas se sentiram pequenas, porque a revelação de Deus nos revela também a nossa pequenez, nenhuma dessas vezes Deus capitalizou, investiu em cima dessa pequenez. Pelo contrário, Ele falou exatamente, não o que aquela pessoa estava vendo, mas o que Ele viu. Você está comigo? Amém. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Amém. Gideão teve um contato com o anjo do Senhor. Eles estavam numa situação completamente adversa. Os midianitas vinham, roubavam o que eles tinham, as suas colheitas, e quando não pegavam para comer, o que sobrava eles destruíam, exatamente para causar dano para o povo de Deus. Tanto que o texto de Juízes 6, que nós não vamos ler, diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. O malhar do trigo é uma coisa que você faz no ambiente aberto. O lagar é o lugar de pisar uva, é um lugar fechado, protegido. Então ele estava escondido, ele não estava à vontade, coisas fora do lugar. Por que ele não estava à vontade? Porque estavam cercados por uma grande adversidade. Inimigos que não queriam apenas só o que eles tinham, mas queriam trazer dano, prejuízo. E ele teve nesse cenário, ele teve um encontro com o anjo do Senhor. E você deve conhecer essa história. Quando as primeiras palavras de Deus em direção àquele homem foi: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ele se sentiu contrariado. Porque o que foi ativado naquele momento nele foi uma sensação de pequenez. Ele se sentia completamente refém da dureza daquele inimigo. Só que o que Deus disse para ele foi: poderoso guerreiro. Eu acho que ele até ficou procurando. Está falando com quem? Você está comigo? Porque embora a nossa revelação com Deus vai nos mostrar as nossas limitações, Deus vai sempre investir, não na forma como nós estamos, mas na forma que Ele quer que estejamos. Amém. Ele vai sempre enfatizar aquilo que nós somos pelo prisma dele e não pelo prisma das circunstâncias. Amém. Me ajude. Amém? Amados, tem um ano inteiro, nós estamos apenas no terceiro dia, para a gente colecionar vitórias em Deus. Amém. E essas vitórias, elas precisam começar a partir dessa consciência. Pode ser que não seja uma casa que você vai ganhar, um carro, pode ser que não seja uma coisa dessas onde as pessoas acham que bênção são só coisas físicas, materiais, mas talvez você vai chegar um dia aqui para contar um testemunho: pastor, tinha uma prática na minha vida que eu não conseguia romper com ela. Aquilo estava sempre me vencendo, estava sempre me jogando para baixo. Eu me sentia assim, inferiorizado, ou sempre que acontecia tal coisa eu reagia de forma natural, e aquilo desencadeava outros problemas e imprimia na minha própria vida um testemunho negativo em relação à nova criação que eu sou. E hoje eu consegui fazer diferente. Hoje aquilo se novamente veio contra mim e eu consegui agir diferente. Por quê? Porque agora eu estou me aplicando em conhecer
o Senhor. Conhecendo o Senhor, Ele vai mostrar quem eu sou. E me mostrando quem eu sou, eu tenho condição de tirar as coisas. Amém. Vou dizer de novo, termômetro de crescimento espiritual. Você quer saber se você está crescendo espiritualmente, você está localizando coisas na sua própria vida, para você ir largando e se alinhando. A Bíblia diz que a gente precisa se alinhar com a palavra. Amém. Nos ajude, Espírito Santo. Então comigo, amado. Amém. Deixa eu ler com você um texto interessante para você ver essa verdade. Mateus capítulo 16. Eu quero que o Espírito Santo me ajude a ser breve, preciso, porque a gente vai cear. Veja, Mateus capítulo 16. Jesus, no seu ministério aqui, daqui a pouco eu já vou dizer o versículo. Jesus, no seu ministério aqui, ele fazendo seus milagres, ensinando, e as pessoas, como ele era um contemporâneo daquelas pessoas, porque eu falei no culto passado aqui, lidar com Jesus hoje, sendo o Cordeiro de Deus, sendo aquele que morreu, que foi, para nós é muito fácil, mas para aqueles daquele tempo, eles tinham que receber pela fé um homem no seu dia a dia. E dentro desse questionamento que as pessoas estavam sendo, ele é Messias? Ou será que ele é Elias que haveria de vir? Ou será que é João Batista que ressuscitou? As pessoas sempre estavam questionando quem realmente era Jesus. Quem era aquele que, embora tenha nascido no nosso meio, faz coisas diferentes, reage diferente nas circunstâncias que nós reagimos do jeito de sempre. Então as pessoas estavam sempre questionando quem é esse, quem é ele, o que é que ele faz. E Jesus entendeu que talvez esse questionamento também fosse um questionamento dos seus discípulos ali. E no versículo 15 de Mateus 16, ele pega essa mesma pergunta que as pessoas faziam para ele e faz para os seus discípulos. Diz assim: e vocês? Vocês aqui, meus discípulos, apóstolos, tal, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, aquele mesmo que estava ali, que quando Jesus fez acalmar as águas, ficou, quem é esse que até o mar me obedece? Agora Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E ele responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele fez essa afirmação, volta a dizer aquilo que eu disse hoje, dizer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, para mim e para você é coisa mais fácil. Onde tudo já está registrado, acontecido, onde as coisas já estão confirmadas pela nossa experiência. Mas isso foi uma coisa tão precisa e chocante que o próprio Jesus disse assim, respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne nem sangue, mas por meu Pai que está no céu. Amém. Quando ele disse assim, isso que você está dizendo não é só a sua opinião sobre mim, é uma revelação de quem eu sou em Deus. E por que você está tendo essa revelação? Qual é o nosso texto base? O povo que conhece o seu Deus se tornará fora. Por que você está tendo essa revelação de me conhecer, de saber que eu sou o Cristo, o enviado? Porque Cristo não é sobrenome. Cristo é a palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias. É a mesma palavra, sendo em idiomas diferentes. É o Hamashia, Shiloé, o enviado. E quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz, isso aí não é só uma opinião, isso é uma revelação. E porque você teve essa revelação, ele continua assim, não foi carne, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18, preste atenção. E eu lhe digo que você é Pedro. Então, perceba que ali ele estava dizendo: você é Cristo. E porque ele estava conhecendo o Senhor, agora o Senhor estava proporcionando que ele se conhecesse. E agora eu lhe digo que você é Pedro. Ou seja, a identidade dele está revelada também. Está entendendo? A identidade dele sendo revelada. Você acha que até esse ponto Pedro pensava o que dele mesmo? Pedro era um pescador porque tinha sido rejeitado nos padrões de ensino dos rabis daquela época. Pedro tinha voltado para a profissão que era a caça dos seus pais, ele pescava, porque dentro do sonho de todo judeu, que é viver aos pés de um rabi e também se tornar um rabi, um dia Pedro foi rejeitado. A palavra-chave que os rabis diziam para os seus alunos aprovados era: vem e segue-me. Aí um dia chega Jesus na praia, está Pedro, Tiago e João no barquinho, pescando. E Pedro teve o que você já teve algumas vezes e talvez não prestou atenção. Pedro teve uma segunda chance.
Pedro teve uma segunda chance, mesmo já dentro daquele padrão da sua realidade religiosa. Ele ouviu aquela frase que ele desejou ouvir no passado e não lhe foi dita. Quando Pedro foi submetido àquela avaliação rabínica, a palavra que ele ouviu foi: você não serve, você não foi aprovado, então você volta e vai viver a profissão dos seus pais. E Pedro foi pescar, juntamente com o irmão dele, André, e Tiago e João, também eram irmãos um do outro, não de Pedro. Estão comigo? E já com aquela consciência de natural, de estou apenas seguindo o fluxo da minha própria vida, ele ouviu do rabi dos rabis: vem e segue-me. Glória a Deus. Ele ouviu: mais uma chance eu estou lhe dando. Ele estava dizendo assim: ó, o meu reino não é como o do mundo, onde as pessoas são sentenciadas uma vez e elas não têm mais condição de serem readmitidas. E agora ele estava dizendo: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o enviado, o Messias. Amém. Ah, por causa dessa revelação, Pedro, por causa do conhecimento que você está tendo sobre mim, eu vou também revelar quem você é. Eu também te digo que tu és Pedro. Você é igual a mim. Você é pedra e eu também sou pedra. Ele é a rocha. Ele diz: você é Pedro, e sobre essa pedra, esta, não essa, sobre esta pedra, que pedra? A revelação que ele teve. Amém. Edificarei a minha igreja. Aleluia. Ele diz: ó, é sobre esse entendimento, sobre essa revelação que você teve, que eu sou a pedra, que eu sou o Cristo, que a igreja vai estar edificada. Aí algumas pessoas entendem assim: ah, Pedro é o porteiro do céu, porque Deus disse para ele que ele era Pedro e que daria para ele as chaves do reino. Mas se você perceber, essas chaves não são de abrir. É só você ler a continuidade do texto. Essas chaves são de ligar. Amém. Porque a gente usa a mesma palavra para muitas coisas, né, mas existe chave de abrir, chave de ligar, chave de apertar, para consertar. Mas nesse caso ele diz assim, ó: não foi carne nem sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta revelação que você teve, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Glória a Deus. Aí alguém diz: ah, ele é o porteiro, está com a chave do reino dos céus. Lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar é chave de ligar. Glória a Deus. Ele estava revelando o princípio que muitos de nós temos sido roubados. O princípio quando a terra governa o céu. Eita, É glória! o que a Bíblia diz, Mateus 18, 18. Não chaveiro. Exatamente. Mateus 18, 18. Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Mas Pedro, essa revelação é tão poderosa que aquilo que você ligar aqui será ligado no céu. Glória a Aquilo que Deus. vocês concordarem aqui já é vontade de Deus. Ele vai liberar, ele vai mandar. Entenderam, amados? E eu lhes darei as chaves do reino, e aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas isso aconteceu como? A partir do momento que ele progrediu no conhecimento de Deus. Amém. Quando nós progredimos no conhecimento de Deus, Deus nos revela sobre Deus. Sabe, amados, ele diz: porque você me confessou diante dos homens, eu te confessarei. Amém. Você já pensou que o nosso nome, quando nós nos levantamos e dizemos assim, ó: eu recebo Jesus, eu conheço, Amém. eu reconheço como Deus Pai, eu confesso, ou melhor, eu reconheço como enviado de Deus, como filho de Deus, que morreu por mim, e eu o confesso nessa terra como meu Salvador. O seu nome reverbera no céu. Quando nós confessamos a Ele aqui na terra, Ele confessa a nós no céu. Amém. Pai, eis aqui mais um filho. Ah, ele não já era filho? João 11:1. João 11. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Amém. filhos de Deus, a saber, Amém. os que creem. Quantos estão comigo? Aleluia. Glória a Você Deus. está entendendo, amados? Amém. O povo que conhece Deus se tornará forte e fará proezas. Por que eu vou me tornar forte à medida que eu conhecer a Deus? Porque o conhecimento de Deus vai revelar tanto as minhas, não só as minhas limitações, Ele vai revelar aquilo que eu posso também. Ele vai revelar aquilo que eu sou de fato. Ele vai revelar que, apesar de que em muitas vezes e áreas nós já tenhamos sido reprovados, Ele zerou a nossa ficha e disse: vem e segue-me. Eu vou dizer de novo: vem e segue-me. Glória a Deus. Isso foi para mim e para você, independente da sua lista, do seu currículo. Amém. Talvez tem pessoas aqui hoje que ainda não se perdoaram, ou que estejam nos ouvindo pela internet, que não conseguem
usufruir da totalidade do que Deus tem, porque está diante dela sempre seus erros e suas falhas, porque aprendeu no contexto da religião que nós temos que conquistar essa posição de aceitação, quando na verdade a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Amém. Para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Hoje nós somos aceitos por Deus, não porque paramos de fumar, não porque paramos de pecar, não porque paramos disso, daquilo, não, nós paramos todas essas coisas porque fomos aceitos. Amém. Amém. Nós fomos aceitos porque aquele que era Deus desde a eternidade à eternidade, Filipenses 2, vai dizer: não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se da sua própria glória, desceu aqui na terra, assumiu forma humana e morreu o pior tipo de morte, para que nós vivêssemos o melhor tipo de vida. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Amém? Então, talvez alguém pense: pastor, será que é isso que Deus quer para mim? Que eu avance, que eu rompa, que eu seja forte e faça proezas? Porque a repetição, amados, cria verdades. Amém. Uma repetição de uma mentira pode dar aquilo status de verdade. Por isso que nós precisamos repetir a verdade. Amém. Sempre repetir a verdade. Amém. Porque está sempre ouvindo a mesma coisa, de forma, mesmo que aquilo seja mentira, aquilo vai ganhar um lugar de saliência na nossa vida, que a gente vai achar que aquilo é verdade. Então, é por isso que o meu e o seu referencial tem que ser sempre a palavra. Deixa eu dizer uma coisa: as pessoas nunca vão parar de falar. O sistema nunca vai parar de tentar colocar a mim e a você dentro das regras dele. O mundo sempre vai ter alguma coisa para dizer contra nós. Mas nós precisamos decidir a quem a gente dar ouvido, que voz a gente vai aceitar, qual é a voz que a gente vai acolher, porque não tenha dúvida disso, todas as vozes influenciam. Se eu ouço uma voz de vida, eu vou ser influenciado pela vida. Se eu dou ouvido a uma voz de morte, eu vou ser influenciado pela morte. Se eu ouço uma voz de avanço, de ânimo, eu vou ser animado, vou me programar para avançar. Mas se eu estou constantemente diante de vozes de depreciação, de desdém, de ausência de valor, você pode ser o maior artista, o melhor pintor, o maior profissional. Se você está constantemente ouvindo que você não é, que você não pode, que você não vai, isso tem força, amados. A gente tem que ser intencional e decidir: quem é que vai ter mais do meu tempo, dos meus ouvidos, dos meus olhos? Porque as coisas que a gente se expõe, Luiz, está nos transformando, está nos moldando. Amém. Por isso eu quero te dizer em amor: se a chave de rompimento para 2021 é o conhecimento de Deus, não negocie. Amém. Não negocie a comunhão da igreja. Nós temos um culto por semana. Amém. É verdade. E um discipulado na quinta-feira. Não negocia, não troca isso por outras coisas. É desse jeito. Mas isso é um tratamento de Deus para você contigo. Amém. Não é a minha mensagem de hoje. Mas só para você saber, é isso que Deus quer? Claro, amados. Porque a mesma Bíblia que diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, em Oséias 4:6, também diz em Oséias 6:3, conheçamos, prossigamos Amém. em conhecer o Senhor. Desse jeito. O mesmo Deus, no mesmo livro bíblico, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E esse conhecimento não é o conhecimento secular, é o conhecimento dele. E depois ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. E depois lá em João 8:32, lá na frente, Jesus, que é Deus Pai revelado em manifestação, ele diz: querem ser meus discípulos? Permaneçam na palavra. Amém. E conhecereis a verdade. É verdade. E a verdade vos Glória a Deus. É verdade. Lembra, da próxima vez que a sua cabeça estiver girando para você procurar um culpado para as coisas, lembre, se existe algum impedimento para o meu avanço, aí você faça isso diante do espelho. Se existe algum impedimento para o meu avanço, eu estou diante dele. Porque nem o diabo, vou repetir, nem o diabo pode nos impedir. É verdade. Pode mesmo. Às vezes o diabo parece ser tão forte que toda a força que ele tem é por causa de coisas que ele encontra na nossa própria vida. Ou incredulidade, ou outros tipos de referência. E sabe por que isso é ruim para Deus? Porque, amados, tudo aquilo que Jesus pagou na cruz tinha caráter substitutivo.
Entende isso, né? Ou seja, eu estou aqui, me permita a palavra, me arrebentando, para que você não precise. Amém. Graças a Deus. Sabe, Matos, que todo erro tem consequência? Todo erro tem consequência. Tudo que a gente faz vai produzir... Na verdade, tudo que a gente faz tem consequência. Se a gente acerta, consequência boa. Se a gente erra, consequência errada. Mas, e a gente viveu muito tempo sobre essa doutrina de escolha e consequência. Quase que como se isso fosse estabelecer um parâmetro de aferição, controlar a vida das pessoas sobre a possibilidade das consequências. Não, isso não funciona. Consequência existe, existe. Se a gente errar, vai ter consequência, vai. Mas deixa eu te dizer, quando eu e você estamos pagando ou colhendo a consequência de algo que a gente fez, amados, isso entristece o coração de Deus, porque Jesus sofreu as consequências por nós. Aí é como se ele estivesse dizendo assim, vá de novo. Ele está passando de novo por algo que eu já passei. Não tenho tempo para isso, mas quando a gente vai ler, eu falo muito sobre isso quando eu vou falar sobre as dispensações, mas quando a gente vai ler sobre os heróis da fé em Hebreus 11, Noé, que nunca tinha chovido, mas atendeu o Senhor pela fé e fez um barco, Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela, sem saber para onde ir, depois a sua fé lhe foi creditada como justiça e ele se tornou pai de nações. Quando termina esse texto, vai dizer assim, que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. E são pessoas que erraram, que acertaram, e ali eles estão como testemunhas para nós, de que é possível. Mas a ênfase que eu quero dar é que num momento ali nas entrelinhas vai dizer assim, que essas pessoas elas não foram aperfeiçoadas e sem nós elas não seriam, ou seja, sem Cristo na verdade, porque ele fala sem nós, ele está falando dessa dispensação, mas o que ele quer dizer é que sem Cristo eles não teriam sido. Se você olhar nas entrelinhas, vai dizer assim, porque Deus havia deixado impune os pecados passados. Você já leu isso? Vou botar como dever de casa para você ler Hebreus 11. Está lá pelo versículo 39, eu acho. Ele vai dizer assim, porque antes Deus tinha deixado impune. Por que aquelas pessoas que foram salvas, Abraão, Moisés, elas não tinham ainda ido para o paraíso, estar com Deus, elas estavam no lugar dos mortos, que era um lugar de descanso, mas era o mesmo lugar onde iam os perdidos, só dividido por um abismo, está lá em Lucas 16. Por quê? Porque essas pessoas não tinham entrado na plenitude da salvação, porque os pecados delas estavam impunes. Entendeu? Porque na verdade, qual é a grande diferença nossa para aquele povo? Porque quando eu olho para aquele povo, eles pecavam até menos do que nós. Era mais rigoroso. Não tenha dúvida. Mas a grande diferença, Márcio, de nós para eles, é que os nossos pecados não ficaram impunes. Eles foram punidos em Cristo. Aleluia. Aí o que é bom para eles é que os deles também agora não está. O que a Bíblia diz é que antes tinham ficado impunes, mas agora quando Jesus morreu, puniu ou recebeu a punição. Jesus recebeu a punição das nossas culpas, mas também da culpa deles. Amém. E é por isso que a Bíblia diz em Efésios, aquele que subiu é também o que desceu, e quando ele desceu, levou cativo muitos prisioneiros, porque agora o pecado deles não estava mais impune. Jesus foi punido por aqueles pecados, então eles não precisavam mais estar naquele lugar, eles podiam ir, e ele levou cativo muitos prisioneiros. Eita glória. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Amém. É tremenda essa verdade. É verdade, graças a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Então o que é que eu faço, pastor? Se essa é a vontade de Deus, se Ele tem planos de paz, se Deus quer que eu avance, se Ele veio para me dar abundância, eu vou dizer, comece com o que você tem. Amém. Só não adia. Não adia no sentido de procrastinar e não adia no sentido de transferir a responsabilidade. Ah não, mas quando fulano fizer isso, aí eu vou fazer. Ah não, mas quando chegar tal coisa, eu vou fazer. Ah, mas se não fosse fulano, eu faria. Espírito Santo, ministra o coração dele. Amém. Glória a Deus. O Senhor está ministrando. Glória a Deus. Já está. Sim. O mesmo Gideão, Glória a Deus, Pai. aquela história que eu citei aqui, quando Deus falou com ele, chamou de poderoso guerreiro, e ele argumentou, mas Senhor, se o Senhor está conosco, o que é feito, né, do que aconteceu no deserto dos nossos antepassados, os milagres, aquelas coisas que aconteciam no passado, mar se abrindo, Gideão questiona, inconformado. Aí Deus fala com ele e depois diz, é através de você que esse rompimento vai acontecer. Já Glória a pensou? Deus.
E ele vai dizer, como? E ele assim, não fica aí que eu vou fazer cair do céu uma enxurrada de poder. Não, ele diz, vai nessa tua força. Amém. Que o Espírito Santo, ele não diz assim, você está pensando que está esperando, você tá esperando que chegue alguma coisa. E eu estou dizendo, você tem que sair com o que tem, para que o que tem que chegar venha. Mas é uma revelação tremenda. Tremenda. Eu acabei de falar sobre Abraão. Abraão é o cara da antiga aliança que mais mostra sobre a graça de Deus. Foi justificado antes da lei, porque creu. Só que, como começou esse tratamento de Deus com Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Ele não diz assim, está tudo pronto, vou lhe dizer aqui o passo a passo. Não! Ele estava dizendo, você tem que começar. Gideão, estamos fracos, o povo nos roubando, estou aqui imaginando o trigo no lagar escondido, para que não pegue a última coisa que tem. Uma perspectiva natural, que eu e você temos muitas vezes. Agora, quando Deus se manifesta, Ele diz, você é um poderoso guerreiro. E Ele diz, e como eu faço? Com a força que você tem. Glória a Deus. Aí, é onde dá tilt na nossa cabeça, é que a gente olha para a força que tem e vê que ela é insuficiente. E realmente é. Mas não é nossa. É que a nossa força, ela só aciona. Ontem eu estava falando com a Marcela sobre o motor de partida do carro. O motor de partida do carro, mas não é o que faz o carro andar. O que faz o carro andar é o motor grande. Agora, o motor grande não funciona se não der a partida. Alô? Amém. Quantos estão comigo? Amém. O que Deus está esperando que a gente dê a partida. Porque nunca foi nem será na nossa força. Mas Deus sempre precisa que a gente tome a iniciativa. Vai nessa tua força, Gideão. Mas Senhor, vai que você vai ver que o negócio vai acontecer. 10 leprosos uma vez chegaram para Jesus. Senhor, estamos aqui, ó, todo leproso. E Jesus disse, vai e se apresente ao sacerdote. Na cultura daquele tempo, um leproso era um marginal, no sentido literal da palavra. Ele tinha que ficar fora da cidade. Não podia estar no meio das pessoas, porque isso contaminava as pessoas. E ele disse, vai e se apresente ao leproso, e ao sacerdote. Isso era um trâmite que, assim, a pessoa se via que estava curada, ia lá, se apresentava ao sacerdote, o sacerdote examinava e dizia, realmente você está curado, pode voltar à sociedade. Ou então ele olhava ali e dizia, não, está bom ainda não, você não pode voltar, tem que ficar fora. Então quando Jesus disse, vai e apresente ao sacerdote, não sumiu a lepra daquele povo. Não sumiu. Mas a continuidade do texto diz assim, indo foram curados. Amém. Teve uma partida deles, não está curado, mas a gente vai. Humanamente a gente argumentar assim, Senhor, o Senhor sabe também que eu não posso me apresentar doente ainda. Eu vou só perder minha viagem. Mas eles creram. Mas eles precisavam ir. E indo, eles foram curados. Isso é uma revelação, amado, tremenda sobre processo. Porque sempre a fonte é Deus, sempre a manifestação de poder é Deus, o mérito é dele, a glória é dele, não tem para onde correr, é ele que faz. Amém. Mas é a nossa iniciativa de fé, nossa resposta de fé que ativa essas coisas. Tremendo, né? Indo foram curados, só um voltou para agradecer, mas Jesus não estava ali para ser. Mas a Bíblia diz que todos foram curados. Só que eles não foram curados num passe de mágica, como a gente pensa. Eles tiveram que ir, eles tiveram que começar. Abraão foi o primeiro judeu, se cumpriu nele, pai de nações. Mas para isso acontecer, ele disse, vai, para onde? Eu te mostrarei. Não pode ser agora, não, mostre primeiro. A gente. É como a gente faz. Preciso me sentir seguro. Gideão estava mais murcho do que coentro no sol, salsinha no sol. E aí, Gideão, vai nessa tua força. Você é um poderoso guerreiro. Eu? É como Deus nos vê. Amém. E sabe, amados, que foi? E essa história é mais tremenda ainda, porque ele levantou um grande exército. Pensando assim, eu vou, mas o povo vai comigo. E aí a gente vai vencer com eles. Aí Deus foi fazendo cortes. É verdade. Quem se comportar de tal forma não pode ir, porque vai morrer. Quem fizer, quem beber água assim, enfim, coisas simples, mas era só para Deus mostrar. Você pensa que a intervenção é pela quantidade de pessoas? Porque o mundo de Jericó caiu com um grito, amados, para eles saberem, não é a sua força, é a sua posição. Agora, se eles não tivessem saído para rodear e gritar, não teria acontecido. Primeiro obedece.
Depois o milagre acontece. É assim. O versículo apócrifo do mundo é assim: só vendo para crer. Versículo apócrifo do mundo. O versículo bíblico é: só crendo para ver. É desse jeito. Ou a gente crê ou não vê. É. Aquilo que a gente não puder pegar pela fé, você não vai pegar fisicamente. É verdade. Agora, o meu tempo já está, pelo menos aquilo que eu quero, já está indo. Então, eu quero reforçar de forma muito breve aqui outras chavezinhas para esse rompimento. Quer romper? Investe em conhecer o Senhor. Dentro desse processo de se conhecer o Senhor, você vai se conhecer. E se conhecendo, tem uma coisa que a gente vai localizar que sempre nos atrapalha, chama passado. Ninguém vai conseguir ir para frente amarrado no passado ou carregando coisas do passado. Não importa o tamanho do dano, amados. Ou a gente abre mão daquilo ou aquilo vai deixar a gente fora. É verdade, desse jeito. É o que a Bíblia diz. Desse jeito. Ah, mas isso nem era pecado. Tem coisas que não são pecado, Aleluia. mas que atrapalham. Hebreus 12, versículo 1 fala que nós temos uma carreira proposta. Só que antes disso ele diz assim, ó: portanto nós também, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, que eram essas pessoas que eu falei de Hebreus 11, a gente está lendo Hebreus 12. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, deixamos o embaraço e o pecado. Amém. Então nem tudo que nos atrapalha é pecado. Aqui fala de pecado também, que nós temos que largar. Mas tem coisas que são embaraços, que não são pecados, que aparentemente são lícitas, mas que impedem a nossa caminhada. Negociações, adiamentos. E a principal delas, na minha opinião, isso não é doutrinário, no meu pensamento, é o apego que nós temos por coisas do passado. Coisas que aconteceram, ou que fizeram conosco, ou que nós fizemos. E ou a gente deixa essas coisas, ou a gente não vai ter força para caminhar até lá. Livrando-se, corramos a carreira que nos está proposta. É uma chave para romper limites. Ah, pastor fulano falou muito mal de mim, eu quero lhe dar uma má notícia. Pode ser que ele continue falando. E você tem que decidir que vai viver, independente dessa suposta retratação que você precisa. É verdade. Você não precisa da aprovação de ninguém. É verdade, amém. Você precisa que Deus dê a prova. É verdade, graças a Deus por isso. Aleluia. Há uma carreira proposta, amados. E se a gente, mesmo que a gente se propuser a fazer essa caminhada, que a gente tenha boa vontade para fazê-la, quer dizer, se estiver carregando peso, a gente não vai conseguir. A gente vai ficar pelo caminho. Sem pesos, aleluia. Vai ficar pelo caminho. Solte hoje as pessoas que lhe feriu. Solte hoje as pessoas que não reconheceram sua qualidade, seu valor. Solte hoje, que talvez elas nem saibam disso. Amém. Obrigado, Jesus. E decida ir para frente. Solte hoje o que você fez de errado e pensa que está diante de Deus entre você e Ele. Amado, cada vez que a gente menciona um pecado nosso que Deus já perdoou, é como se a gente estivesse trazendo de volta para Ele uma coisa. É bem isso. É bem isso. É bem isso. Tem pais que precisam se perdoar pelos tratamentos com os filhos, tem filhos que precisam se perdoar porque tratou o pai assim assado. Se perdoar. Porque ou a gente se livra do que ficou para trás, ou então o nosso hoje vai ser sempre uma continuação do ontem que vai comprometer o nosso amanhã. É verdade. Deus me livre. Amém. Sabe, mas sempre vem essa sinalização sobre Deus. o que a Bíblia diz que o reino de Deus, que nós temos que ser como uma criança. Porque a criança ela está ali e se irrita, puxa o cabelo da outra e às vezes está uma dentada e fica o desenho do dente ali. Claro que era melhor que não fosse assim. Mas daqui a pouco elas estão se abraçando. É bem isso. Ah, você me odeia, quando eu tiver 15 anos e invadir essa marca. Você não vai ver uma criança fazer isso. Porque o rancor é um veneno que a gente toma pensando que está dando para o outro. Verdade. Mulheres às vezes são mais vítimas disso. Não estou dizendo que homens não são, mas mulheres porque são mais emocionais. Amado, tem homem aí que está vivendo enchendo o beleléu de cana, de dinheiro, de tudo. E a mulher sem viver dentro de casa por causa do maltrato, de uma rejeição.
Se uma pessoa lhe deixou é porque ela nem lhe merecia. É verdade. Meu Deus. Vai pentear esses É desse cabelos, jeito. pintar os olhos. Ele tá bem. Não estou dizendo nada específico para ninguém, Amados. Desse Mas jeito. quem sabe alguém está ouvindo isso e precisa na internet. Você não. Desse Muita jeito. gente precisa. É verdade. Está comigo? Vou encerrar. Aleluia. Deus é bom. Filipenses 3,12 diz: não que eu já tenha alcançado, Paulo diz, ou obtido tudo Aleluia. isso. Porque às vezes quando a gente fala, as pessoas nos julgam, fulano parece. Não. E eu tenho repetido isso, mas nós estamos num degrau, Amém. nós estamos numa escada, É ninguém está verdade, pronto aqui. A gente tem cantado cantos de comunhão para que a gente olhe para as limitações dos outros, se abrace, entendeu? Amém. Nós somos um monte de crequento que estamos caminhando para ser livre. É verdade. Amém. Graças a Deus. Ele Amém. pereba, nó pelas costas, como a minha mãe É dizia. verdade. Mas estamos caminhando para ser livre. Amém. Você está comigo? Glória a E o Deus. texto diz, não, Aleluia. Paulo dizendo, eu não julgo ter alcançado, que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado. Amém. Nós somos alcançados não para ficar no passado, amado. Aí ele continua dizendo, irmãos, não pense que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim. Amém. É desse jeito. Diga a proposta de Deus A proposta de Deus para mim para mim em 2021 Em 2021. é andar para frente. É andar pra frente. Amém. Não pense que não vai, as sugestões não vão vir. Sabe, amados, ressentimento quer dizer sentir de novo. E o diabo tem uma máquina daquelas de arar terra, que é aquela concha que enfia no chão e traz a terra de baixo para cima. E ele está fazendo isso o tempo inteiro, ó, trazendo coisa de baixo para cima, que é para você ficar dizendo não passou ainda, a fulana ainda pensa assim, eu ainda estou com raiva, e os seus dias estão passando, e daqui a pouco Jesus vem, e a Bíblia diz que perdão só é liberado para quem perdoa, e você passou 30 anos na igreja e vai para o inferno quando morrer. Amém. Misericórdia. Ó, Amém, por quê? não, Não, irmão. não, amém não. Amém. Porque não perdoou, Misericórdia. porque não liberou. É verdade. Porque a porta do céu é estreita, só entra de um em um. Isso é só uma linguagem figurativa, tá, amado? Meu Deus. É uma linguagem figurativa. Só entra de um em um, aí você tá, aqui tá a sogra, aqui tá não sei quem, amarrado não sei quem mais, que você nunca liberou, nunca soltou. Não tem nada disso. Porque você acha que tem razão para ficar preso a essas pessoas que lhe fizeram mal. Eu vou dar uma chave poderosa. Se prenda a quem lhe faz o bem. Quem lhe fez o mal, solta em nome de Jesus. Amém, amém. É verdade, Pai. Eita, lá, pai. Glória a Deus. Eita, glória. Glória a Deus. É desse jeito, Senhor. Ah, pastor, mas eu não consigo essas coisas. De fato, na sua própria força, não. Nem eu. E é por isso que na Bíblia está de Gênesis e Apocalipse dizendo, sem mim nada podeis fazer. É por isso que começa com conhecer a Deus. É verdade. Que vai fazer com que a gente se torne forte. Uhum. Aí eu vou usar o último texto É aqui. verdade. Aleluia. Tem tantas outras coisas, mas eu vou pular para um texto aqui para a gente terminar. Amém, Senhor. Em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, a nação estava vivendo uma grande oposição, uma dificuldade tão grande que o profeta, por inspiração falando, ele chama de grande monte. Talvez daí saiu aquela linguagem para dizer assim, qualquer um que disser a este monte, erga-se e lança no mar. Talvez daí, porque quando o Senhor fala com Zacarias assim, ele, através de Zacarias, assim, ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era o rei daquela época, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Quando a gente olha para isso, não posso. Não, na sua própria força não. É verdade. Mas é por isso que ele diz, nem por força, nem por violência. Amém. Mas eu queria tempo para poder mostrar a vocês. Quando a gente abrir mão da nossa própria força e confiar em Deus, Deus pode fazer coisas, Luiz, e é completamente fora da nossa capacidade. Glória a A Bíblia Deus. mostra em 2 Samuel, capítulo 23, nesse mesmo ambiente onde os midianitas provocavam, pisoteavam as lavouras. E tinha um cara que era valente, um dos valentes de Davi. Os valentes de Davi nasceram assim, ó, bem rapidinho. A Bíblia diz que era um monte de endividado, corno, pessoa que estava rejeitada, pessoa. Eles se encontraram com Davi, que, diga-se de passagem, estava fugindo de Saul. Eles se identificaram com Davi. A gente está fugindo cada um de uma coisa. Das contas, do casamento, e esse cara está fugindo do rei. Aí Davi se escondeu numa caverna que eles chamavam de caverna de Adulão. Os caras eram mais sofridos do que sovaco de aleijado. Cada um tinha um problema maior.
Mas Davi era ungido do Senhor. Eita. Tinha problema, mas era o ungido do Senhor. E eles se encontraram com o ungido. Esses homens saíram para ser os valentes de Davi. Eles reconheceram tanta unção que estava na vida de Davi, que Davi disse assim: eu queria tomar água. Ele dizia: você fica quieto que a gente vai providenciar. Só que isso não era ele, vou abrir a geladeira e pegar. Nós tínhamos que fazer uma viagem, atravessar um rio e pegar em tal lugar, porque ele queria água naquele lugar. Você vai ler tudo isso no livro dos reis. Aí diz que nessa época eles estavam lá e eles faziam as suas plantações, no caso aqui lentilha, e viam os inimigos, Fábio, e pisoteava. Aí um cara só chamado Samar, mas não é na nossa própria força. Um cara só, um dia estava lá cuidando da sua lavoura, aí apareceu 800, não é 80, 800 homens. Eles não vão matar você e acabar com isso tudo aqui. Você então, sabe aquele adágio popular, só por cima do meu cadáver? Claro que eu estou contextualizando e parafraseando. O texto diz que ele lutou com 800 homens, a ponto de que a sua espada ficou apegada à mão. Não sei se você já sustentou uma coisa tão forte assim que quando você vai abrir a mão, não consegue abrir. E um homem só matou 800 homens e disse: aqui é minha lentilha e ninguém vai pegar. Toma. O que a Bíblia diz sobre isso é que ele se posicionou e Deus proveu grande livramento. Amado, isso aqui não é história da carochinha. Qualquer pessoa sabe que um homem não luta com 800, porque na hora que eu estiver matando Nem aqui, com 8. Nem com 8, é verdade. Então, foi Deus que agiu. É verdade. Foi Deus que Obrigado, moveu. Senhor. Eu fico pensando nesse quadro. Senhor. O cara com a espada aqui, ó, e daqui a pouco já tinha gente fugindo dele. Eles não foi não que eu vou lhe pegar. E quando terminou, ele queria abrir a mão e não conseguia. Tão grande foi o tempo que ele ficou ávido, apto, em postura de batalha e combatendo. Porque não é na nossa força, é pelo Espírito. Amém. Quando teve a dispersão em Atos, que os discípulos estavam tudo com medo, fugiram, Filipe foi para Samaria, ele sozinho evangelizou uma cidade inteira. Diz que a cidade inteira correspondeu. O que é isso? É a força do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Operando em coisas que a gente não pode fazer sozinho. É verdade. E Efésios 3:20, o último texto, vai dizer assim: aquele que é capaz, aquele que é poderoso, não está falando de mim e de você. É verdade. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém. A Ele seja a glória na igreja, em Aleluia. Cristo, para todos sempre, de Glória, geração é em verdade, geração. desse jeito, Senhor. Olha Glória a a Deus. ênfase, aquele que é poderoso Senhor, para Pai, fazer Senhor, é poderoso, infinitamente muito mais. mais além. Quando os meus e os seus olhos Muito naturais mais olharem além. para as coisas Já era. e nós as vemos Já deu. grandes como elas são, Aleluia. a gente precisa entender e crer que o maior é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Amém. É verdade. Sansão, com a queixada de um jumento, matou Bilbo. Ele não era um super-herói, ele tinha um super-deus. E é o mesmo que é o seu. Amém. O mesmo que é o meu. Aleluia. Glória a Então, se Deus. tornar forte e fazer Ele sou eu proezas mesmo, amém. é resultado de Obrigada. conhecer a Deus. Glória a Porque Deus. Obrigada. conhece o seu Deus, se torna forte e fará proezas. Eu quero que Aleluia. você fique de pé, eu quero orar com